3, 2, 1. E aí agora o quê? Troca o roteiro. Claro. Não, o roteiro tá aberto. Só troca. Vamos lá. I want to tell you my secret now. What? Say what again? I double dare you, man. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o Ratos-Cast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Esse é o nosso primeiro episódio da nossa 8ª temporada. Uma temporada diferente do que costumamos fazer. Uma temporada com filmes menores, uma temporada pra você que é rato raiz, que tá buscando filmes novos, filmes diferentes, filmes que demoraram pra chegar, filmes que você nem imaginava que existiam. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele está de tocaia a noite toda comendo sanduíche. Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos, satisfação imensa, nossa 8ª temporada chegando, e tô de tocaia aqui nesse lanche desde o final da 7ª temporada, só aguardando essa temporada, enfim, estrear, ver a luz do dia, só aqui no lanchinho, só na boa. Que honra ter você no primeiro episódio, Felipão, muito bem-vindo. Aqui com a gente também, vai fazer companhia com a gente, ela está suspensa por conduta violenta. Patrícia, claro. É tudo culpa da mídia, do celular, essa coisa assim a gente não consegue mais se ver livre, não pode fazer nada, a gente respira e tem um celular ali na nossa cara, é um absurdo isso, a gente fica sendo suspensa à toa. E aí, gente, 8ª temporada, 98 minutos assistindo o Felipe comer um sanduíche. Vai ser linda essa temporada. Deixa eu te falar uma coisa, Paty, de novo. Não tem nada hipócrita na maneira que a mídia percebe a intolerância com a mais completa intolerância. Olha aí. A gente vai acabar falando do Big Brother hoje, hein? Ah, não, chega. Muito bem, nosso tema de hoje será o filme Justiça Brutal, que já foi Na Sombra da Lei, e no inglês é Dragged Across Concrete, de S. Craig Zahler. Eu vou falar pra vocês que eu estou desde 2018 querendo falar desse filme num cast, tá? Só que esse filme não chegava aqui no Brasil. Eu já tinha tudo pronto, pesquisado, pronto pra falar desse filme, que eu vi, infelizmente, há 2 anos atrás. Mas eu falo dele desde 2017, tá? É um filme com Mel Gibson, Vince Vaughn, Tori Kittles, Don Johnson, Udo Kier, Michael J. White, Laurie Holden, Jennifer Carpenter e Thomas Kretschmann. Na trama oficial, 2 policiais são suspensos quando um vídeo de suas táticas de trabalho brutais vira notícia. Sem dinheiro e sem opções, eles decidem entrar para o mundo do crime. O que vocês acham dessa descrição de um filme de 2 horas e 40? Descreve bem o filme, Paty? É muito simplista, né? Assim, dá uma ideia superficial do que esperar. Um filme que tem uma ideia de policiais corruptos, mas é muito simplista. O filme é muito mais do que isso, muito mais. Muito mais questões, muito mais interessante do que um simples filme sobre policiais que resolvem virar corruptos. Não dá conta, não. Felipe, concorda? Eu concordo, mas esse é um dos pontos, eu acho, fortes do filme. Se você for tentar, mesmo se aprofundar na sinopse do filme, contando mais um pouco, ele vai continuar parecendo uma coisa simples, sabe? Uhum. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me agradaram no filme. É uma história que a gente já viu, uma história teoricamente simples, mas é a forma que ele é contado, é uma junção de elementos simples que acabam montando um mosaico complexo de personagens, de situações. Então não faz jus ao filme, mas eu acho que conta um pouco da um início, da história. Vamos dizer Dá assim. pra instigar, né? Aquele tipo de informação que, pra quem gosta do gênero, acaba instigando. Mas é pouco. É pouco. Olha só, o filme foi escrito e dirigido pelo controverso S. Craig Zahler, do surpreendente Rastros de Maldade, Bone Tomahawk, de 2015, e Confronto no Pavilhão 99, de 2017, que a gente transformou num cast, ainda com o título original, Brawl in Cell Block 99. A produção não divulgou nenhuma informação sobre o quanto o filme custou e nem sobre a arrecadação total do filme. O que é curioso, porque assim, esse filme foi lançado nos Estados Unidos. Como eu falei, ele é de 2018. Ele foi lançado em vários festivais em 2017, se não me engano. Ele passou em pouquíssimas salas nos cinemas americanos. Ele ficou 2 semanas em cartaz, pra ser sincero, e saiu lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele não foi lançado nos cinemas. E aí você vai me perguntar, como é que esse filme, como é que você vê esse filme, né? Como é que a gente vê esse filme? Esse filme só agora, em 2021, ele chegou na Amazon Prime Video, então ele tá disponível lá.
com o título brasileiro novo, Justiça Brutal. Que eu nem sabia que era o título desse filme, mas então. Agora, como a gente sempre faz, né? A gente divide o cast em duas partes. Agora, nessa nossa 8ª temporada, a nossa parte sem spoilers, que é o iniciozinho, vai ser pra você que tá curioso que diabo de filme é esse. Eu conheço o Mel Gibson, conheço o Vince Vaughn. Por que esse filme vocês resolveram falar de um filme que, né, de tanto tempo, virar cast? Mas vai ser bem breve. Se você não viu o filme, esse cast é feito pra quem realmente viu. A gente vai debater um pouco sobre esse filme. E uma curiosidade que eu tava vendo agora, antes da gente começar a gravar, é que assim, se você entrar no IMDb, ou se você entrar no Letterboxd, se você entrar, enfim, onde nesse site, né, que dão nota pro filme, a maioria das pessoas dá 1 ou 0, ou meio estrela. Muita gente odiou o filme, muita gente não gostou. Eu recomendo a você, caro amigo que não viu o filme, que escute a gente, pelo menos essa primeira parte sem spoilers, antes de decidir se você quer ouvir as notas ou quer ouvir a gente. Então acho que vale a pena você ouvir os dois lados. Eu adoro esse filme, eu amei esse filme, eu revi agora novamente. A Patrícia também viu a segunda vez, né, Paty? Eu revi ele hoje. Antes de fazer o cast. E Filipão viu o filme pela primeira vez hoje. Então eu vou começar com o Filipão perguntando o seguinte: como é que esse filme entrou no seu radar, Filipão? Como é que você descobriu que esse filme existia no mundo do cinema? E se você esperava alguma coisa desse filme, se você tinha alguma expectativa? Então, esse filme entrou no meu radar meio sem querer. E ele foi ganhando peças ao longo do caminho. Nunca tinha ouvido falar nesse filme, mas eu já via comentários de vocês no Ratos. Era Dragged, que é um nome muito longo. Aliás, esse filme tem um nome longo, mas ele tem uma sonoridade bacana, né? E parece, sei lá, nome de disco do Pantera, uma parada assim. Eu prefiro falar o nome dele em inglês mesmo longo do que o título brasileiro. Mas enfim. E eu sempre ouvi vocês falarem dele, chamando de Dragged. E eu nunca tinha assistido um filme do diretor, mas os outros 2 filmes dele anteriores eu conhecia de nome e de fama, né? Porque são 2 filmes que o pessoal fala muito bem, mas eu nunca tinha assistido. Sempre ouvi vocês falando dele, mas nunca pesquisei no IMDb, nada. Tanto que eu fui descobrir que o Mel Gibson tá nesse filme, tipo, sei lá, ontem. Eu não fazia ideia de que o Mel Gibson tá nesse filme. Então eu fui ver sem saber nada do filme. Nada, absolutamente nada. Nunca tinha visto o filme do diretor. Minha esperança era nos comentários da galera do Rato lá no nosso canal, falando bem do filme. Mas fora isso, eu não tinha nada sobre o filme. Então você diria que você descobriu através do Ratos? Isso é... Totalmente. Diria não. Foi! Foi. Selo Rato total, né? Descobriu Total, com a gente mesmo. Total. Que é a intenção... Total. Se você tivesse comentado, provavelmente eu não teria visto esse filme até hoje. Olha aí. E que a intenção do cast é isso mesmo, que você descubra novos filmes diferentes. Paty, você já viu há algum tempo. Eu lembro que eu torturei, há 2 anos atrás eu torturei sobre esse filme, mas foi por causa de mim ou do Ratos, ou você já meio que tava ligado? De certa forma, sim, né? Porque desde que a gente faz isso aqui, a gente tá sempre comentando os filmes juntos, a gente viu o Brawl junto, né? Que eu não sei, não vou lembrar esse nome horroroso que eles colocaram no filme em português, cara, sério. O Brawl em Cell Block 99, a gente viu pra fazer o cast, eu assisti lá na época e desde então o diretor acaba ficando no radar, né? Porque realmente o Brawl é um filme que eu gostei muito. E aí ficou nessa. Depois de ter visto o Brawl, eu voltei pra ver o Bom Tomahawk também, que é muito legal. E aí você já fica naquela expectativa. Quando você ouve que vai sair uma coisa da pessoa, o radar imediatamente já tá ligado. Então, assim, a gente com certeza comentou que ia sair esse filme novo dele durante os nossos bate-papos e com certeza tem relação com o Ratos. Mas não foi para o Ratos ou por uma indicação, eu vi naturalmente porque eu já tava ligada no diretor e eu já tava gostando das coisas que ele fazia. Legal. Assim, você que tá ouvindo a gente já reparou, né? O primeiro filme dele é o Bom Tomahawk, que a gente chama de Bom. O segundo filme é o Brawl em Cell Block 99, que a gente chama de Brawl. E aí tem esse que é o como é que é? Justiça Brutal, que a gente chama de Dragged. O Felipe falou que prefere falar o nome desse filme em inglês, mas, cara, o nome desse filme em inglês ele é genial, porque não é tipo, a gente vê vários nomes de filmes, né? Mas o nome do filme, ele é muito visual. É impossível você pensar no nome do filme sem pensar nessa sensação. Quem nunca quis esfregar a cara de uma pessoa no chapisco, ou quem nunca caiu correndo quando criança e ralou o joelho no concreto? Eu pensei nisso. Esse filme tinha que se chamar esfregando a cara do assim, né? Como que é uma parada, uma experiência realmente assim, né? Que tem a ver com essa coisa da dor e é exposto, eu acho que é realmente um nome que, cara, muito bem pensado esse nome. Ó, e eu vou te falar, hein, o próximo filme dele é pro ano que vem, é 2022, e se chama Rafts of the Broken Land. E é produzido pelo Ridley Scott, Simon Kinberg e Drew Goddard.
né, que é um dos criadores do Cloverfield e do Segredo da Cabana, que é um filme que eu gosto bastante, aliás, e ele escreveu junto com o Zoller. Então, até o Ridley Scott agora já está bancando os filmes do cara. E uma das coisas legais do Zoller, né, que ele tem sempre o direito do Final Cut, então por isso que os filmes dele têm a cara dele 100%. Mas eu queria deixar claro agora nessa parte sem spoilers o seguinte: você vai ouvir a opinião de uma pessoa que amou o filme, que sou eu, no meu caso, que eu já torturei todo mundo com esse filme na época, de uma pessoa que foi influenciada por essa tortura psicológica que foi a Patrícia, mas também de uma pessoa que não tinha absolutamente ideia do que esperar do filme e viu o filme agora e vai dar a opinião dele. Então eu vou começar exatamente com essa pessoa, Filipão. Então eu vou te fazer uma breve pergunta. O que você achou desse filme? Rapaz, breve pergunta. Mas sem spoilers, hein? Cuidado. Depois a gente entra mais em detalhe. Então, cara, eu fui ver sem perspectiva, sem saber da história, do que se tratava, tanto que já não é tanto spoiler, mas o filme começa com um personagem, eu falei, beleza, temos um protagonista, e depois ele troca pra uma dupla de policiais, e eu falei, caralho, é outro filme. Então, e essa é uma característica do filme, né? Ele tem vários personagens e as histórias se misturam. Cara, isso não aconteceu comigo com um filme novo há muito tempo, assim, sabe? Aquela coisa, você tá vendo o filme, num estalo, caraca, já passou meia hora de filme, parecia que tinha passado, sei lá, 10 minutos, sabe? Me prendeu muito rápido o filme, assim, e há muito tempo que não acontecia isso com um filme novo, assim. Como eu vou rever um filme que eu gosto muito, eu me pego nessa situação. Mas com um filme novo, assim, e cara, o filme tem extensão muito longa, mas passa muito rápido. Me prendeu demais a dupla do Mel Gibson e do Vince Vaughn, o humor do filme, eu não esperava isso do filme. A gente vê a história e pensa, beleza, vai ter violência, assim, mas tem um humor ácido ali, e não é um humor forçado, assim, não é aquela coisa toda hora tem uma piadinha, sabe? E o filme tem uma construção de personagem, assim, cara, é fantástico. E essa coisa, o filme tem essa mistura de personagens, né? Eu acho que o filme me agradou muito, que ele, às vezes, com poucas cenas, ele consegue te dizer muito sobre alguns personagens, sabe? Ele, com a cena, com pouco diálogo, com pouquinha coisa, ele consegue criar um personagem que você se identifica e já compra aquela história. Uma boa pessoa, uma má pessoa. E esse filme é um filme policial que não tem bandidos e mocinhos, é todo mundo naquela zona cinza, né? Cara, grata surpresa, o filme policial, a gente estava conversando sobre isso, os últimos filmes policiais que pegaram mais. E o filme tem uma pegada realista. E o filme ele é longo, porque ele é desenvolvido dessa forma, mas não é que é arrastado, que é devagar. Eu acho que o filme tem um tempo muito próprio dele que funciona muito bem com a história que ele quer contar. Como você falou, né? Eu vi o filme agora pela primeira vez há pouco tempo e ainda tô sobre efeito, anestesiado com o filme, assim. O filme me agradou demais. Legal. Demais mesmo, assim. Legal. Mais do que eu esperava. Eu fui assistir achando que ia ser, não, o pessoal falou que é bom, deve ser bom, mas não deve ser isso tudo, não. E me surpreendeu positivamente nesse sentido. Paty, eu juro que eu não sei o que você... Eu conversei muito com o Rafael sobre esse filme. O Rafael gostou demais na época que ele viu, mas eu não sabia nem que você tinha visto a primeira vez. E aí, agora eu quero saber também. Estou curioso demais para saber a sua opinião. O que você achou de Justiça Brutal? Justiça Brutal. Eu achei que esse nome é horrível. Tô tentando. Cara, eu concordo com bastante coisa que o Felipe falou. Não vou falar desde o início, né? Explicar tudinho, meio que eu vou fazer umas intervenções no que o Felipe falou, acrescentar umas coisas, mas tem uma coisa que é isso, assim, que você falou do Zoller, né? Que ele faz questão de ter o controle total do Final Cut e tal. E isso é muito nítido, que você vê o roteiro que ele escreveu, né? Ele escreve os roteiros, então, assim, você vê o cuidado nas piadas, você vê o cuidado, assim, você vê realmente a mão dele. Eu vi uma entrevista, estudando mais ou menos pra gente fazer o cast, eu assisti uma entrevista dele que o jornalista perguntou assim, se ele achava que tinha alguma conexão entre os filmes dele. E aí isso é uma parada legal que ele falou que ele acha que tem uma questão de que ele tenta passar uma ideia de as pessoas fazendo as coisas erradas, mas pelos motivos certos, de alguma forma. Que todos os filmes passeiam um pouco por esse tema. Agora, revendo, esse filme tem um risco muito grande de não envelhecer bem. Eu não sei se vocês acharam isso, assim. A primeira cena, 3 anos só se passaram, e aconteceu tanta coisa no mundo nesses 3 anos, com relação à polícia e violência policial, e esse filme aborda esses temas de uma maneira que é tão realista, e a gente viveu tudo isso na mídia nesses últimos anos. Então, assim, tem uma coisa muito, muito bem construída na maneira que esse filme é feito, que é tudo muito fluido em termos de realismo. A violência, por exemplo, não é aquela violência que... A gente assistiu uma outra série recentemente que também tem essa coisa da violência, mas é uma série que se demora na violência. Eu acho que a maneira
maneira que o Zoller escolhe trabalhar a violência nesse filme é uma maneira que é muito rápida, é muito fluida, é como se tivesse acontecendo ali. Você, tipo, aconteceu uma coisa, você já olha pro outro e é muito fluido. Então, é muito interessante porque é uma maneira diferente, ao meu ver, de abordar esses assuntos, né? Quando você vê um tipo de material que a gente está acostumado a assistir trabalhado de uma maneira completamente diferente, assim, né? De uma maneira nova, de certa forma, porra, cara, é um prazer muito gostoso você assistir um filme que não é assim, não tá reinventando necessariamente o gênero, mas tá dando soluções pra coisas que estão deixando aquilo de uma forma... Porque é um filme... Todos os filmes dele me impressionam muito pela questão da maneira como ele trabalha essa violência. E as cenas de violência impressionam pela crueza, assim, pela frieza, pela semelhança com a realidade. Então, é um filme muito bem trabalhado. Cara, é incrível, gente. Sim. Assiste. Quem Paty, gosta. Ó, você falou várias coisas aí bem interessantes, cara. Primeiro, essa questão do filme envelhecer, eu acho que... Bom, ele já tem uma cara meio de velho, né? Ele parece um filme que foi feito na década de 70. Todo o ritmo, o visual, os diálogos serem mais cadenciados e condiz muito com a filmografia dele. Mas eu acho que, se você for pesquisar um pouco, até ler essas críticas que eu falei que deram notas ruins pro filme, muita gente vai falar que o filme é ofensivo, ele vai magoar algumas pessoas, ele realmente magoou algumas pessoas na época. Eu vi muitas críticas, quando o filme saiu, crítica, né? Crítico, não tô falando essa galera que posta, que nem a gente, né? Que vai lá e posta. Críticos mesmo dizendo que o filme era absurdamente racista, que o filme era isso e aquilo. Eu adoro, né? Pegou uma polêmica e joga na minha mão. Porque eu acho burro essa leitura, na verdade. É óbvio. Porque eu acho que é um filme que eu acho que a proposta dele é um filme que quer te desafiar, gente, trabalhando as coisas como elas são. Tipo, eu acho muito nítido isso, assim. Cara, a realidade é essa. É exatamente assim que as coisas acontecem. Então, eu não acho que é ofensivo quando você tem um filme que faz uso da realidade pra mostrar pra você como é que as coisas são. Eu não sei se a gente vai entrar nisso agora, mas aquele diálogo deles na mesa com o Don Johnson lá no escritório, cara, aquilo é de uma genialidade em termos da narrativa que a gente vê dia a dia na televisão. Né? Quais são as conversas que acontecem nessas salas, sabe? As pessoas querem ver... É o que a gente fala de filme da Disney, desses filmes de live action da Disney. O que a gente sempre reclama? Mas a realidade é maquiada, você tá vendo que aquilo ali é um estúdio. É um filme que tá num caminho completamente oposto. Ele quer pegar a realidade e jogar ali na sua cara, sabe? É assim que as coisas funcionam. Então, assim, eu acho burro as pessoas se ofenderem com uma parada que tá ali nitidamente, simplesmente pra mostrar como é que as coisas são. Então, é aí que eu ia chegar. Como eu falei, você abordou várias coisas, como sempre, Patrícia sempre toca em vários pontos que são interessantes. Mas é o seguinte, os personagens desse filme, Felipe até citou isso também, os personagens desse filme, eles são extremamente reais. Extremamente, você se identifica com eles. O que não quer dizer que você concorda, mas assim, eles são absolutamente cheios de defeitos. Todos eles. O Felipe ia gostar disso, que não tem vilão, mocinho e bandido. Mas ao mesmo tempo eles são diferentes da gente. Eles vivem em outra realidade. Eles tomam decisões que a gente não concorda. Eu não concordo com coisas que eles falam, a maneira que eles falam, as coisas que eles fazem. Mas eles são muito, muito próximos do que é o ser humano que tá lá fora. Principalmente o ser humano que tá lá fora nos dias de hoje. E aí que tá a questão que o cinema de hoje, o cinema de mainstream, a gente já sabe que faz isso há muito tempo, mas o cinema, até mesmo de cinema de arte, tem medo de mostrar esse tipo de personagem. Esse personagem que é racista, esse personagem que é volátil, esse personagem que é estranho, aquelas pessoas, aquelas conversas entre marido e mulher. Essa coisa que você tinha muito na década de 70, como eu falei, mas marido e mulher tendo uma conversa atrás da porta, aquelas conversas que você escuta só dentro de uma casa, sabe assim, que você fala meio baixinho, e você fala assim, porra, isso é uma frase que tem no filme, mas eu nunca pensei que eu era racista até eu mudar pra esse bairro. Sabe assim, esse tipo de conversa, assim, que você não vai falar numa festa, mas com seu marido do lado... Você sabe que na vida real é o que acontece. Exato, aí que tá. Isso é muito interessante. Aí eu vou trazer uma outra questão, tá? Pra você que não viu o filme. Você provavelmente... Eu não queria ter que entrar nesse assunto, mas eu sou obrigado. Eu falei no último cast que o Zoller era um autor... Porque pra mim o cara que faz roteiro, edita, filma. Ele escreveu o livro, na verdade, disso aqui, depois virou roteiro, né? Ele fez todas as músicas desse filme. Ele canta em algumas. Então, o cara é um autor, o cara é completo. Esse tipo de diretor quase não existe mais. Mas um dos caras que lembra muito esse tipo de cinema é o Quentin Tarantino. Eu cheguei a citar isso no cast do Brawl. Eu ainda acho, depois de 5 anos, que o Zoller é um cara muito mais interessante hoje do que o Tarantino. O Tarantino, quando ele iniciou, ele era isso aí. É o cara que trabalhava com pouco dinheiro. Vários elementos
tem no filme do Zoller, tem no Tarantino, inclusive essa questão dos diálogos, inclusive a questão dos personagens serem mocinhos e bandidos ao mesmo tempo, várias coisas. A gente podia fazer um cast só sobre o Tarantino e o Zoller. Mas, uma das coisas que eu acho interessante primeiro, os filmes do Tarantino deixaram de ser realistas. Viraram, eu não sei o que é, uma ilha da fantasia, eu não sei. Assim, você vê Cães de Aluguel, Pulp Fiction, dali pra frente, o Kill Bill pra frente, eu acho que virou um outro tipo de cinema, não é o que eu comprei no início. No caso do Zoller, e aí que tá uma grande diferença dele pro Tarantino hoje, além dos diálogos, eles não parecem reais, né? Assim como os do Tarantino, parece uma coisa meio literal, mas você tá lendo um livro, né? E às vezes parece dois amigos conversando numa mesa de bar. Mas assim, a violência do Zoller, ela é cruel, como a Patrícia falou, esse é o outro ponto que eu queria atingir, mas não é glamorizada. A violência do Tarantino, hoje, é extremamente glamorizada. E assim, eu vi esse filme 2 vezes, como eu falei, e eu tive que voltar algumas cenas que eu já vi 2 vezes esse filme, mas eu juro, eu ainda não entendi direito o que acontece. Porque é um flash, é uma coisa muito rápida. Pá! O que aconteceu? Alguém tomou um tiro? Que é mais ou menos o que acontece na vida real. Quando alguém é baleado, quando alguém é atropelado, nem sempre você vê, nem sempre você virou a cabeça e você perdeu, de repente. Então, você leva um tempo, às vezes, pra processar com calma uma cena de violência. Esse filme é nesse nível. Se você não voltar, você... que aconteceu? Existem debates até versos sobre a violência desse filme, mas em vários filmes do Zoller, mas eu entendo que tem incomodado, mas pra mim, esse tipo de violência eu acho que casa muito bem com a temática do filme. Então, óbvio que a gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente, mas isso é um dos elementos que eu acho que me agrada demais, e assim como a questão do filme ser racista e tal, eu acho que condiz muito com os personagens e com aquele mundo que ele criou. Então, as pessoas não têm que levar literal pra aquilo. Não tem que achar que aquilo tá falando diretamente com ela. Aquilo é um filme e nem todos os personagens, felizmente, são perfeitos. Essa é a minha opinião. Esse paralelo com o Tarantino eu também fiz. E assim, não defendendo um lado ou outro, mas o Tarantino, acho que ele adotou pra ele essa coisa do exagero. É do cinema dele, assim. Que não tinha no início, concordo plenamente com você, mas é a vibe dele agora. Só que esse filme, cara, por exemplo, tem muita cena de diálogo em carro. Gente andando de carro o tempo todo. E, por exemplo, eles estão na tocaia, de saco cheio de estar ali na tocaia. Às vezes tem um diálogo até longo. Me prendeu demais. Assim. Eu tava, sabe aquela coisa? Posso ficar umas 3 horas vendo esses dois jogando conversa fora de tocar aí. Que eles estão entediados, mas não é... É um diálogo realista. E essa questão do racismo que vocês tocaram, eu entendo o filme dessa forma. São personagens que não são perfeitos. E eu acho que o filme até de uma certa forma toca algumas críticas sociais ali. Não é a intenção do filme, sabe? Eu acho que faz parte do contexto que a história está inserida, assim. Tem outras questões que a gente pode falar até mais pra frente no spoiler, mas eu acho que o filme é isso. Não entendi o filme como racista, entendi que o filme traz comentários que fazem parte, infelizmente, fazem parte da realidade. E o filme, ele é muito isso, ele é muito pegado na realidade. Assim. Tem cenas de tiroteio ali que eu imagino que é o mais próximo. Se eu tiver um dia no tiroteio, vai ser mais ou menos aquilo ali. O que eu espero que vai ser muito próximo daquilo ali. Então não espera aquelas cenas de ação estilizada. Não, pelo contrário. É muito... Eu fiquei com essa sensação ali. É tudo muito próximo do que eu imagino que seja o real, né? E o filme é isso. São várias pessoas imperfeitas, às vezes com boas intenções, mas com algumas qualidades e defeitos, e isso enriquece muito o filme. Esse filme é tão ousado que você tem o Mel Gibson, cara, fazendo o papel do maluco racista, preconceituoso, que pisa na cabeça dos outros. Não, se bem que não é ele que pisa, né? Mas é muita ousadia, até pro ator se permitir fazer um personagem que meio que vai de encontro à trajetória que ele tem, né? De ter sido cancelado, porque, né, ele faz aqueles comentários que ele faz e ninguém aguenta, ele tem essas, né? O Mel Gibson é uma figura pública polêmica. Então é muito curioso que você inclusive tenha ele nesse papel. Eu acho que não poderiam estar dando o papel mais perfeito pra ele no momento onde ele tá na carreira dele. Mas assim, uma coisa é inegável. Você pode ter N problemas com o Mel Gibson, e como eu falei, ofendeu muita gente exatamente pelo fato de ser o Mel Gibson, falando aquelas palavras. Mas... uma coisa a gente não pode negar, eu acho o Mel Gibson um ótimo ator, sempre achei. E ele tá muito bem nesse filme. Porque uma das coisas que eu acho muito interessante nos grandes atores é o seguinte: como você reage, como você atua quando você tem muito pouco pra fazer. Quando você tem pouco diálogo, poucas palavras, ou quando você simplesmente não tem que fazer nada. E eu acho que ele tem momentos nesse filme que é exatamente isso. E ele brilha. Tem cenas onde outras pessoas estão falando e você não consegue tirar o olho dele. Sabe assim? Você não sabe como ele vai reagir. É óbvio, a pessoa Mel Gibson não tem o que falar.
a gente infelizmente tem problemas com isso, mas o ator, o filme, o personagem dele ali, eu acho sensacional. Eu queria falar até um pouco mais dos atores também e dessa dupla dele com Vince Vaughn, mas aí a gente vai falar na parte com spoilers. Curiosamente, eu reparei isso agora assistindo o filme, pensando nisso, né? O Mel Gibson. Você falou isso, que várias vezes ele não fala nada, mas você tá ali olhando pra ele. Cara, todas as paradas. Não vou saber com precisão dizer todas, mas eu vou dizer assim: 80% das paradas escrotas, assim, né, nesse sentido de fora do que se espera socialmente, todas as paradas racistas, machistas. Não é ele que fala. Uhum. Ele só tá ali, mas você imediatamente fica olhando pra ele. É muito louco isso. Eu acho que é tão bem construído o filme nesse sentido, usando da figura do Mel Gibson até pra isso. Uhum. Porque se você reparar bem assistindo o filme, é o Vince Vaughn que fala, é o Don John que fala, é a esposa que fala, e ele só tá ali, tipo, ele sorri, ele faz uma cara, mas ele falar mesmo as coisas mais pesadas do filme, não é ele que fala. Uhum. Olha só, Paty, eu vou partir pra você rapidamente, porque a gente já vai pros spoilers. Obviamente deu pra entender que o filme ou você ama ou você odeia. Eu acho que não tem muito meio termo com esse filme. Você não vai encontrar muitas notas medianas sobre esse filme. É isso. É gente que deu nota 1 e gente que deu nota 10. Ou você vai descobrir que o filme é pra você ou não, mas se você viu o filme, se você gostou do filme, ou se você não gostou do filme, mas você quer saber, entender mais por que diabos a gente gostou desse filme, você vai ficar com a gente na parte dos spoilers. Eu só vou perguntar pra Paty, que a Paty sabe dizer melhor do que eu sobre isso, pra quem você recomendaria esse filme? Quem que você acha que pode gostar desse filme? Eu vou saber responder isso, porque olha, sabe o que eu lembro? Que quando a gente foi assistir, quando a gente foi falar sobre o Brawl, a surpresa de todo mundo por eu ter gostado muito desse filme. Pois é. Eu acho que assim, é um bom filme, é um filme bem construído, é um filme bem elaborado. Eu acho que vai gostar do filme, talvez quem esteja aberto a experiências diferentes, porque realmente é um filme que tem uma experiência pra mim. E pessoas que gostam desse tipo de filme mais voltado pra essa coisa da violência, um filme policial, talvez. Eu acho que pessoas que gostam desse universo, né? Não sei, difícil essa pergunta, quem vai gostar desse filme. Eu, teoricamente, não iria gostar desse filme. Pois é muito difícil. Eu acho assim, se você gosta do cinema policial dos anos 70, como eu falei, é bem capaz de você gostar. Uma Operação França, sabe assim? Um filme que ele não vai te dar exatamente o que você tá esperando. É William Friedkin, né? Acho que o cinema do William Friedkin é bem por essa linha aí do Zoller. Se você gosta de tramas policiais, sim, mas que você não espera exatamente... Depende, né? Que você não espera exatamente não é aquele filme a policial ação. com o carro capotando em câmera lenta, explodindo em fogos de artifício, não é isso? Filmes policiais bem construídos, que levem o seu tempo, enfim. E se você gosta do que a gente costuma falar aqui no Ratos de Cinema, quando a gente traz esses filmes menores, esses filmes independentes, esses filmes desconhecidos, a gente já fez várias indicações de filmes que a galera simplesmente amou. Sala Verde. Se você gostou do Cast do Demônios de Leon, esses tipos de filmes que a gente vai pesquisando aí e acaba achando, se você gosta dessas dicas assim, diferentes, estranhas, vale a pena dar uma olhada. Você teria uma resposta pra isso, Filipão? Pra quem você recomendaria? Rapaz, agora pensando no que vocês estão falando, de fato, acho uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Mas quando eu acabei de ver o filme, a minha sensação era: qualquer pessoa que gostou de Fogo Contra Fogo vai gostar desse filme. Qualquer pessoa que gosta do filme do Tarantino e tiver um pouquinho de paciência vai gostar desse filme. Eu saí do filme assim, cara, esse filme é muito divertido, é violento, pra quem gosta de um policial vai gostar. Agora que vocês estão falando, eu até pensei, realmente, não sei se todo mundo que gosta de um policial vai gostar desse filme, por ser um filme longo, de ter alguns momentos um pouco mais lentos, mas, cara, eu saí do filme com essa sensação, assim, quem gosta de filme policial vai gostar desse filme. E tá tudo ali. Você sabe que o Felipe, perguntaram pro Zoller quais foram que tipo de filme influenciou esse filme, né? Ele falou 3 filmes: Fogo Contra Fogo, do Michael Mann, que você citou, O Príncipe da Cidade, que é um filme do Sidney Lumet, e O Grande Golpe, que é o primeiro filme do Stanley Kubrick, que é um filme sobre um assalto também, né? Acho que tem realmente bastante coisa aí, bastante referência dentro do que vocês falaram. Vamos pros spoilers, gente? Sim. Vamos lá. Se você viu o filme, se você não viu o filme ainda, tá aí a recomendação, talvez seja pra você. E você que viu o filme, você vai entender melhor por que a gente gostou tanto agora na parte dos spoilers. Começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Vamos lá, eu vou começar
Quero começar com o Filipão, já que ele viu agora. Uma das coisas que o Zoller falou é o seguinte: na literatura, você tem muito essa questão de você apresentar um personagem no meio do livro. Ou, às vezes, né, depois do meio do livro. Você tem essa liberdade, né, de trazer personagens novos pra trama. No cinema, não. No cinema, geralmente, você apresenta tudo no primeiro ato, né? E você falou dessa questão de você ver um personagem, esse é o protagonista. Não, opa, não é. E lá na frente, esse personagem tá lá de volta. Aquele lá e tal, não. Só que aqui o Zoller, ele dá um passo além. Ele apresenta um personagem que é um personagem ligeiramente importante, uma atriz até famosa, Jennifer Carpenter, que fez o Brawl em Cell Block 99, aliás. Ela tá no Dexter, ela fez o Exorcismo de Emily Rose, ela apareceu ali. Ela aparece, o personagem é apresentado com 1h20. E ela tem um destino, a gente já tá na parte dos spoilers, ela tem um destino muito cruel. Essa é a parte do filme que mais me surpreendeu. Quando eu falei que conversei muito com o Rafaela sobre isso, a gente só falou, um olhou pra cara do outro e falou assim, a Jennifer Carpenter no filme. E todo esse arco curto dela, absolutamente devastador, que não condiz com o que o filme vinha te apresentando até ali, né? Você tem uma cena de violência que é aquele assalto na lojinha do coreano, e até ali você não tem muito violência. E aqui ele te joga no chão. Ele joga a tua cara no concreto mesmo. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu queria começar com você perguntando o seguinte: o que mais te surpreendeu, já que você não tinha tanta expectativa do filme? Rapaz, de fato, essa história da personagem. No meio do filme, surge uma cena de uma mulher no ponto de ônibus, você fala, que porra é essa? O que tá vendo com esse filme? O que tá acontecendo? E foi o que eu falei, cara. Ele consegue, com poucas cenas, te vender uma história, uma motivação, e as atuações, obviamente, contribuem muito pra isso. Então essa personagem surge do nada, você fica perdido. Em 5 minutos eu já comprei a personagem, já tava querendo saber mais da história dela. Claro. E quando acontece o assalto no banco, você pensa assim, cara, esses caras são violentos pra caralho, já sabe, o que você falou. Tem duas cenas muito violentas antes. São com aqueles caras encapuzados que estão fazendo o assalto. Então você sabe que se eles precisarem matar, eles vão matar mesmo, e é isso. Você já espera isso. Mas você fala assim, ela vai se safar, e a história vai continuar com ela. O que vai acontecer a gente não sabe. Ela tem uma morte brutal que você não espera e você fica chocado, porque você acabou de comprar aquela personagem, você tá no auge da sua interação com ela e ela tem uma morte muito, assim, inesperada e muito violenta. Essa cena toda é brutal. Por mais que você espere que os caras são muito violentos, você não espera aquilo. Eu esperava muito que aquele cara que era o gerente, que também é um ator que muito rapidamente eu já estava muito interessado naquele personagem. Eu falei, esse vai morrer. O filme brinca, cria essas expectativas e derruba suas expectativas assim, rápido. Só que isso que eu achei mais interessante do filme. Com muito pouco, você já comprou aquela história, já comprou aquele personagem, sabe? Cara, eu adorei aquela cena dela com o marido na porta, com o filho. E a atuação dela é muito boa. Eu esperava um filme violento, mas assim, o humor do filme me pegou. E é um humor que, assim, a primeira piada quando surge, você não ri. Surgiu a piada, você falou, beleza, tentaram fazer um humor. Uhum. Na terceira ou quarta piada, eu já tô rindo e já tô achando graça daquela primeira piada lá atrás que eu não tinha achado. Que você devia ter rido, mas não riu. Pois é, mas por quê? Porque eu tô conhecendo o personagem, comecei a pegar o clima da coisa e, cara, o Vince Vaughn mesmo, a gente tava falando, porra, ele tem umas 2 ou 3 frases racistas no filme que incomodam. A porra da noiva dele é uma mulher negra. Então, assim, o filme lida muito com isso. Os 2 caras que são os motoristas no assalto. Os caras estão igual os bichos das branquelas, pintaram a cara de branco. Aí você fica, cara... Igual as branquelas, pode crer. Pô, mas não é? Eu fiquei olhando aqui, eu falei, caraca, que parada bizarra é essa? Os caras são 2 negros que se pintaram de branco pra disfarçar. Só que é um negócio que chama tanta atenção, não é possível que eles acharam. Então, sabe, tem umas críticas ali que talvez, assim, a pessoa que não queira repensar o filme, talvez deixe até passar, mas esse tipo de coisa no filme me prendeu demais, sabe? Assim, os diálogos, nossa, tem diálogo ali que é pra guardar, assim. E esse tipo de coisa me pegou, assim, pô, a cena final, o tiroteio lá E eu gosto desse tipo de filme também, assim, que é uma merda que vai dando outra merda, que vai dando outra merda, que vai dando uma sucessão de merda. Pô, a sequência final tem o quê? 50 minutos, 45 minutos. E é incrível, cara. Você fica tenso o tempo inteiro, e são pequenas reviravoltas dentro da mesma cena.
e as coisas vão mudando e tudo parece muito real. Eu acredito que, sabe, às vezes você vê um filme de ação e fala, beleza, filme de ação tem seus exageros. Esse filme eu não vejo exageros, sabe? Na ação mesmo, assim. Foi o que eu tinha falado quando eu comparei com o Tarantino, né? O início do Tarantino tinha isso. O Pulp Fiction, né? Não, o Pulp Fiction, se você for ver a versão estendida, que não é estendida, né? Tem as cenas a mais que ele tirou fora. E tem uma entrevista longa com o Tarantino, ele falando o seguinte, olha, se você dizem que o filme é muito violento. Se você for analisar as cenas de violência, não dá 1 minuto. E não dá mesmo. Você quase não vê. Quando o Marcelo é estuprado, quando atira no John Travolta, quando não sei o que, a cena é muito rápida. Plá, é um flash. E quando o Marv é atingido na cabeça no carro, tudo é muito, muito rápido. Agora, você vai ver os filmes dele hoje, corta, sangue. Aí mostra o sangue caindo no chão, aí mostra a pessoa sem o braço. E é daí pra frente, entendeu? Então, o glamour tá muito aí, o que eu acho, né? Essa é a minha opinião. Mas isso é que eu tava comparando, vocês sabem o que eu penso do Tarantino hoje em dia. Mas é bem por aí. Mas olha, isso que a gente tava falando lá no início, antes da gente entrar na parte dos spoilers. Esse roteiro, ele é todo tão bem trincadinho, assim, ele é todo tão bem construído, que você vem dessas falas racistas e preconceituosas, e de repente a namorada do cara é negra e de repente a reviravolta, que o único sobrevivente que fica com o dinheiro todo é o cara preto que vai morar assim, nada é por acaso, eu acho. Eu acho que, assim, essas piadas, não são piadas, né? Essas falas estão ali pra pontuar também a maneira como a gente, em sociedade, como tudo é controverso, assim, que a gente tá muito acostumado com... A gente fala muito disso, cara, nos nossos casts, sobre os filmes. Desse maniqueísmo do bom, do ruim, do politicamente correto, do politicamente incorreto. E não existe isso, né? Tudo área cinza. Não existe uma pessoa que é 100% boa e a pessoa que é 100% ruim. A gente vai assistir o filme, aí você vê, porra, esses policiais corruptos. Aí, de repente, você tá na casa do cara, e aí você vê que o cara tem família, tem uma história, e a filha tem um problema, e aí você se identifica. A gente sabe que policial ganha pouco. Meu irmão, o cara mora no bairro pobre, e a polícia, e você... Essas coisas todas fazem sentido na hora de você humanizar os personagens. Porque eu acho que é isso, né? É uma humanização real. Não é uma humanização assim de, olha, parece uma pessoinha. Não, uma pessoa que erra, que vai ser corrupto mesmo, porque é assim que é. O cara tá lá, a mulher dele tá doente, ele quer se mudar, ficou desempregado. É fluido, eu acho. Essas noções de bem e mal são muito fluidas. Eu acho que isso que você falou, Paty, eu pensei nisso durante o filme, assim, o filme conta um pouco isso, né? A gente tem a frase famosa que é o crime não compensa. E o filme eu acho que tem um pouco essa coisa de, tipo, ser policial também não. E, tipo, por exemplo, na primeira cena da dupla lá, dos dois, quando eles entram na casa do cara, o personagem do vice-von comenta, pô, a casa do cara é melhor do que a minha. E ele tá meio bem vestido, assim, e você pensa assim, esse cara é um chorão, sabe? Uma coisa assim, a casa do cara deve ser maneira, mas ele tá de piadinha. Aí depois você vê que não. E aí tu não pensa, você não consegue trazer isso pra nossa realidade? Que a gente vê aqui, o maluco que vai fazer uma batida numa favela, chega lá, o traficante mora numa mansão, meu irmão, e o maluco mora ali em Realengo, sabe? Num bairro de subúrbio, classe média baixa. É assim que é. E aí você não questiona como que as pessoas vão se intricando nessas relações de poder com bandido e polícia. E, cara, é tudo muito complexo. O cinema simplifica muito as relações e a gente tá acostumado com isso, né? A gente tá acostumado a ver, a mocinha não vai morrer, cara. Ela leva um tiro na cara, meu irmão. Que isso? E aí eu acho que tá uma genialidade de você botar uma atriz que você reconhece, ela tem um rosto, a Jennifer Carpenter tem um rosto muito característico dela, né? Se você já viu ela em algum filme, você vai olhar pra ela e falar assim, eu lembro dessa mulher. Eu não lembro de onde, mas eu lembro dela. Sabe até nem de onde, mas eu lembro dela. E ela é, se eu não me engano, ela tá entre os 5 primeiros nomes que aparecem nos créditos do filme. Não no crédito inicial, porque não tem crédito inicial, mas no crédito final ela tá lá. É uma das principais. Mas eu acho também que aí que tá, a gente falou do brilhantismo de trazer o Mel Gibson. Eu queria falar um pouco, a gente tá falando tanto, a gente passa tanto tempo com eles no filme, Mel Gibson e o Vince Vaughn, a dupla, né? E eu acho que grande parte desse filme funcionar é a química que eles têm. A gente sabe que o Mel Gibson, ele pode fazer dupla com uma parede que ele tem química. Ele arruma química.
como eu falo, ele é um excelente ator. Mas tem uma história aí bem interessante que é o seguinte, eles trabalharam juntos no Até o Último Homem, que é um filme de guerra, de 2016. O Mel Gibson dirigiu e o Vince Vaughn, ele é o sargento, ele tá nesse filme. E eles criaram uma amizade muito grande. Então, quando o Vince Vaughn foi trabalhar no Brawl com o Zoller, com o diretor do filme, o Zoller imediatamente pensou nele pro papel do Anthony, né, desse policial. E, na verdade, eu tava vendo essa entrevista do Zoller e ele fala o seguinte, ele pensou 2 atores novos, bem mais novos. E aí, quando ele escalou o Vince Vaughn no papel, ele falou, não, agora eu preciso de um cara bem mais velho. E aí o Vince Vaughn, muito amigo do Mel Gibson, falou, porra, Mel Gibson, cara, eu li isso aqui, é o Mel Gibson. E aí, na hora, os olhos, puta, tem que ser e tal, não sei o quê. E os dois têm muita presença, funciona muito bem a química dos dois, como eu falei, é o grande diferencial do filme. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa dupla, desses dois juntos, do trabalho deles no filme como um todo. Só um detalhezinho que eu queria falar sobre o personagem do Anthony, do Vince Vaughn, já que a gente tá nisso, é o seguinte, é a questão dele, em vez de falar fuck ou falar um palavrão, ele fala... É muito bom isso, cara, é muito bom isso. Anchovies, que é cara, muito triste eles não terem traduzido isso pra legenda. É que ele na verdade fala anchovas. E ele quer falar um palavrão. E ele enche a boca, cara, mas ele não vai. E um detalhe muito interessante é que é o seguinte, isso é claro, é óbvio, mas é um subtexto que ele quer ficar noivo. E a noiva dele é uma pessoa, quando você vê a cena com ela, você vê que ela é uma pessoa, ela tem um problema por ele ser policial, ela não sei o quê. Então deve ser aquele relacionamento onde ela provavelmente tá querendo mudar ele, né? Então ele deve estar corrigindo o linguajar dele pra ele poder ser um marido melhor pra ela. E isso é um detalhe do filme que eu achei brilhante e que até o Vince Vaughn chegou a comentar um pouco numa entrevista que eu vi dele. E o Mel Gibson também, ele tem uma relação interessante com a mulher dele também, apesar de breve. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco o que vocês acharam dessa dupla aí. Eu vou começar com a Paty agora. Eu vou falar de uma outra pessoa antes, porque eu acho que nessa mesma entrevista que eu falei mais cedo que eu tinha visto, Todd Kittles, ele fala assim, que quando ele viu o roteiro, ele falou, cara, eu conheço isso, eu não tenho que atuar isso tá dentro de mim, esse papel. E eu acho que a relação do Mel Gibson e do Vince Vaughn, assim como o personagem do Mel Gibson, eu acho que o filme é todo muito isso. Parece que as pessoas são aquilo ali. Você falou aí que eles são amigos, então assim, você sente que eles têm essa conexão. Tem uma facilidade de estar do lado um do outro e falar simplesmente nada. Porque tem coisas que é difícil de você simular, eu acho. Você estar confortavelmente do lado de uma pessoa, eu acho que é uma coisa difícil de você fingir. Porque assim, você tá atuando, então você vai fazer o teu papel ali, mas é uma parada muito específica, assim. Você olha pra eles parece que eles estão em casa o tempo todo, sabe? Parece que eles estão assim, sentados no sofá domingo trocando ideia, sabe? Quando eles estão no carro trocando ideia, parece assim que eles fazem isso todo dia. E realmente, assim, você compra isso dos personagens. Então, assim, eu acho que é mais do que uma química, é uma naturalidade que eu acho que é espelho dessa relação que eles têm na vida real. Eu acho que o filme transparece um pouco isso e ganha muito com isso, com essa relação dos dois, eu acho. Eu acho que só faz sentido até o Anthony topar fazer aquilo ali, porque é o amigo dele, é o parceiro dele. E existe uma relação entre policiais parceiros, né, que eu tô falando na vida real, tá? Não tô falando só em filme, não. Na vida real, até você vê documentários e tal, realmente, existe uma coisa ali quase militar de a minha vida tá na mão desse cara e a vida dele tá na minha mão. Eu acho que isso transparece nesse filme. Detalhes pequenos, mas, por exemplo, uma das minhas cenas favoritas é a cena do sanduíche. Ali eu acho que transparece bastante. Você deve ter visto o mesmo documentário que eu, Paty, sobre o filme. Onde eles falam bastante sobre essa cena. E o Mel Gibson fala, cara, o Mel Gibson como diretor, né? Essa cena, eu entendo que funciona. Porque ali passa, primeiro, como é tediante você tá numa tocaia. Segundo, como os dois são muito amigos. Como o cara aguenta 1 hora o maluco comendo um sanduíche que ele não termina. E que cada mordida dura... 98 minutos. Mas também a cena das pastilhas. Onde é sutil. Pega 2, sabe? Porque quem acabou de acordar tá com bafo. Só que ninguém fala isso. Você não precisa falar pra pessoa, ó... Não, a maneira sutil de você falar isso é toma, pega 2. E eles trocam isso de vez em quando. Isso é camaradagem, né? Mas, Filipão, você, o que você achou dos dois trabalhando? Não, cara, os dois, a química entre eles é invejável, né? Você falou que o diretor queria 2 atores mais novos, né? Eu acho que o filme ganha muito nos dois serem veteranos. Faz o menor sentido eles serem mais novos. Eu acho que dá um peso maior à história. Você compra muito aquela amizade dos dois, né?
E justamente o personagem do Vince Vaughn tem muito disso. Tem aquela cena, que, como eu falei, com uma cena aparentemente banal, você já compra a ideia. Ele vai comprar o anel de noivado pra namorada dele, faz uma reflexão que, pô, ele fez um esforço para ter aquilo ali, mas a vida dele não vai ser aquilo, né? E eu entendi isso, que assim, ele só embarca na ideia do Mel Gibson, mais até pra, tipo, não, é meu parceiro e eu tenho que estar do lado dele, do que propriamente do preciso desse dinheiro pra... Porque ele tá naquela de vai casar, mas beleza, pô, queria ter uma condição melhor, mas em nenhum momento você sente isso nele. Eu acho que ele vai na confiança mesmo. Tanto que o cara liga e fala, ó, 4 horas da manhã tu aparece aqui com todas as suas armas e com a placa de carro roubado. Fala nada. O cara bate lá na maior. Lógico, tem perguntas, né? Quer saber o que vai rolar, mas o cara vai. Então tem essa confiança. E foi o que vocês apontaram. Tem esses detalhezinhos. A primeira parte do chiclete é um dos primeiros diálogos entre eles. Quando eles estão naquela escada de incêndio, eles falam assim: ainda tá com essa mania de chiclete ainda? Você não parou com isso, não? E essa piada, né? Que é uma piada interna entre eles. É um negócio recorrente que depois, pra parte quando ele acorda, do sanduíche. Então ele já tem essas piadas internas. Ele já sabe mais ou menos como um outro pensa. Ele conhece o parceiro dele. Então e aqui foi o que a Paty falou. Se eles não tivessem essa química na vida real, isso não ia rolar no filme. E o filme funciona por causa disso. Você compra os dois. Você não compra o personagem do Mel Gibson ou o personagem do Vince Vaughn. Você compra os dois. Você compra a dupla, né? Uhum. Até porque seria fácil você criticar as motivações do Vince Vaughn. Porra, o cara tá prestes a se tornar noivo, tá investindo ali naquela vida, vai se meter numa furada dessa. Você vê que realmente como você falou, é só essa relação dos dois que faz com que ele embarque, cara. Pois é. Ele tem mais a perder, vamos dizer assim, entrando naquilo ali do que a ganhar. O que é o contrário do personagem do Mel Gibson. Sim. O Mel Gibson tá meio que no... Porra, 60 anos, não vou sair dessa vida se eu não... Não justificando, dizendo que tá certo ou que tá errado, mas a motivação do Mel Gibson me lembrou muito a do Breaking Bad, por ter já tá numa certa idade, já tá com a família, no caso do Breaking Bad, ele tem um filho deficiente, né? No caso desse filme, a esposa dele tem problema de saúde. Então, o filme te dá motivações, só que é isso, é tão amarradinho que o filme não fica perdendo tempo te dando, sabe? Uhum. É cena curta que o filme já encaixa. Cara, o roteiro desse filme agora eu quero ver os outros filmes dele pra ver, mas eu achei muito, muito absurdo a forma como ele consegue costurar as histórias com muito pouco e fazer você entender e se identificar com os personagens, sabe? Ó, Filipão, eu te recomendo o Brawl, claro. Assiste o Brawl e cara, depois você escuta o nosso cast. É maravilhoso. Depois você escuta o nosso cast. É muita intimidade. É Brawl, é o Tom. É o Brawl, não tem pois nome os filmes, não. Em português, é um nome longo, é o Confronto no Pavilhão 99. Mas deixa eu te falar uma coisa, outra coisa que agora me vem várias coisas na cabeça. Você falou da cena inicial, da cena da escada, né? Ele tá de tocaia na escada. E um detalhe simples que eu só reparei agora da segunda vez, não sei se vocês repararam, a questão do copo. Ele já tomou um café, o copo tá em cima de uma escada e ele sabe que o parceiro dele, ele caminha batendo o pé, que ele tem passos pesados. Então, quando ele sobe a escada, o Mel Gibson tá só olhando o copo. Porque ele sabe que o parceiro dele chegou como? Tem quando um o copo cigarro cai. também, né, Marcelo? Ele põe um cigarro. Tem um cigarro então, também, então ele assim... Um conhece o outro muito bem. E a frase do chiclete, na verdade, você ainda acha que chicletes são pra vacas imbecis? E aí o meu grupo vai falar assim, acho. Eu lembro que eu na primeira vez também não ri, mas nessa segunda vez eu caí na gargalhada. Eu ri. Eu acho que eu ri nas duas vezes. A resposta do Vince Vaughn é botar o chiclete na boca, né? Então, isso já mostra a camaradagem desde o início também, com certeza. Mas assim, não só os dois, o filme tem vários personagens. Vale destacar o Tory Kilos, que a Patrícia falou. Pra mim, é talvez o grande destaque do filme, né? Ele tá muito bem, é um ator que não é tão famoso, já fez várias séries, bem, cara. Já fez vários filmes que você já viu esse ator, você não lembra dele. Eu tive que pesquisar na IMDb, porque eu realmente não lembro dele pelo nome. E esse cara tá muito bem, é um dos grandes destaques desse filme. Mas vocês querem citar algum outro? Vocês acham que alguma outra pessoa também vale? Cara, eu falei já do Don Johnson, né? Don que Johnson eu achei que aquela cena é a minha cena favorita do filme, é a cena deles conversando. Acho que na verdade assim, os grandes destaques são eles três, ela e pra mim o Don Johnson mesmo. Não achei grandes destaques ali. Tá. Mas todo mundo bem, né, Paty? Ninguém... não tem nada que assim, que merda essa pessoa. Mas todo mundo o filme é muito completo, assim, o filme é muito amarrado. O outro ponto forte do filme é isso. Todos os coadjuvantes, os que têm as menores cenas, estão muito bem.
Cara, O gerente do banco. o marido da Achei que- Jennifer Carpenter, ele quase não aparece, é só ver metade do rosto dele com o bebê. Muito bem. Ele tá também. muito bem, aquele cara, mano. Eu iria trabalhar com o discurso que ele faz pra mim. Pois é. Eu iria, não, eu vou. E essa cena eu quero uma expectativa tão grande que quando ela tenta abrir a porta e não consegue entrar, você acha que o cara que é o filho da puta. É. Você tá assim, esse cara tá fazendo merda. Esse cara é um filho da puta. Aí de repente você fala, pô, o cara tá fazendo uma parada, tá tentando ajudar, tá tentando. Nossa, estimular agora a você esposa. pensa, imagina assim, a culpa, né, cara? Porque o filme acaba ali, o filme, né, tipo um conto, ele começa do nada e termina também, tipo, né, num lugar, mas imagina as repercussões disso que aconteceu. Pois é. Imagina a vida desse cara que obrigou a mulher a ir trabalhar quando ela não queria. Meu irmão, que isso, cara? Você acabou comigo isso. Olha só, então deixa eu levar pra um outro lado. A Patrícia falou que a cena favorita dela é a cena da conversa com o chefe. Toda aquela cena ali eu acho sensacional. O diálogo ali é maravilhoso. Tem frases ali que são perfeitas, tem frases que são racistas, tem frases que são preconceituosas. Você tem uma mistura de tudo, mas aquela cena diz muito sobre os personagens. Você tem um pouco da história do Mel Gibson. Você tem até uma foto dele do Máquina Mortífera ali, né? Meio que falseando. Ele e o Don Johnson novinhos numa foto. Eu acho que ali você tem a grande temática do filme, a grande questão moral do filme. Aliás, a palavra concreto aparece muito nesse filme, né? Mas a primeira vez é nessa hora, que tá no título original, ele fala, você tá virando triturador, um rolo compressor, você tá esmagando todo mundo no concreto. E isso, na verdade, condiz com o que o Mel Gibson provoca no filme. De arrastar o melhor amigo, causar o sofrimento pra mulher dele, de não confiar no cara porque o cara é negro e causar a própria morte dele. Ou seja, a família dele podia ter muito mais se ele não fosse esse bloco de concreto que o chefe dele fala com ele lá no início do filme. Tem várias coisas legais nessa cena, eu concordo com a Patrícia. A minha cena favorita, eu falei, eu tenho várias na verdade, mas a cena do banco, toda a cena do banco eu acho que também colabora muito nessa questão do personagem do Mel Gibson. E você tem todo um diálogo do Anthony e ele no carro depois do assalto, né? O Anthony fala, porra, a gente podia ter parado isso, a gente podia ter impedido isso. E o que o Mel Gibson quer, na verdade, não é parar o assalto, ele quer que eles roubem e ele quer roubar deles. É o dinheiro. Então, e mesmo que aquelas pessoas morram. E aí depois lá na frente você descobre que morreram 6 pessoas. E como aquilo vai trabalhando na cabeça de um, mas não do outro, né? E como um mudou e o outro não, sabe? É muito interessante essa questão moral do filme é muito interessante. Como eu falei, várias coisas eu peguei só numa segunda vez que eu vi, mas eu acho que agora nesse cast tão completo a gente tá falando bastante, felizmente. Essa cena do banco pra mim é muito boa. A cena do sanduíche, eu acho brilhante você filmar 2 minutos de um cara comendo um sanduíche. Muita gente fala sobre essa cena depois de ver o filme. Eu acho que vale a pena falar. Vou devolver pra Patrícia, porque talvez ela queira falar mais um pouco. E depois eu quero saber do Filipão também qual é a cena favorita dele. Eu falei, né? A minha cena favorita é essa do diálogo deles, porque eu acho que é meio uma representação do que o filme traz, nessa ideia de você ser muito realista nas relações e no que tá acontecendo, em como a sociedade funciona. E aí eu acho que tem isso, você tem vários espelhos sociais dentro das relações do filme. Como você falou isso, né? É um filme que tem muitas imagens que são projetadas, essa coisa de ele vem arrastando todo mundo no concreto, esfregando a cara das pessoas no chapisco, deu um tiro na cara, essa coisa da moral, na hora que ele dá um tiro na cara da mulher, o Vince Vaughn fala, mas porra, cara, ela era inocente. Sério, são vários detalhes, assim, que constroem, né, mas esse diálogo deles, as coisas que vão construindo os preconceitos e as coisas que a gente sabe que existem por trás dos panos e por trás das portas, que resultam nos policiais sendo afastados depois de pisar na cabeça de uma pessoa e dali a 6 meses dali a 3 semanas todo mundo já esqueceu e você reintegra esse cara. Isso é muito atual. E aí eu falei, existe um risco desse filme envelhecer mal, porque pode ser que seja muito pesado hoje, depois dos acontecimentos do George Floyd, por exemplo, você vê um policial pisando na cabeça de um cara, sabe? Então eu acho assim, que se esse filme sofreu uma rejeição lá atrás, eu acho que ele pode envelhecer pior pelos acontecimentos desses últimos tempos com relação a essas questões. Eu acho que é um filme que inflama realmente certas questões, mas ao mesmo tempo é tão real que olha só o que aconteceu. Exatamente a mesma coisa que a gente tem no filme Elevado, né? É isso, gente. Senão eu vou ficar falando pra sempre. Não, mas legal, mas ó, primeiro, essa cena com o Don Johnson, né? Vale lembrar, o racismo é estrutural e ele é um detalhe. Ele fala assim, cara, o Don Johnson fala assim, nosso inspetor de origem mexicana,
Quer dizer, essa pausa Não, aí e a correção... Eu anotei algumas frases muito boas. Tipo, tem o famoso... Eu tenho até um amigo preto. Ele fala assim, eu não sou racista. Não. Todo dia de Martin Luther King eu tomo um café preto, meu irmão. E aí tem uma frase nesse filme que eu acho que é uma frase que é uma coisa que eu falo sempre, que é, pra mim, talvez seja por isso que eu gosto tanto, que ele fala isso, como os telefones e praticamente tudo, a política tá em toda parte. Que eu falo isso, né, que a gente fala, mas o cinema é política, e a gente às vezes tem uns embates dentro do grupo por causa disso, né, que alguns acham que não, alguns acham que sim, e eu sou do grupo que acha que a política tá em qualquer coisinha, tá nos detalhes, né, e ele fala isso. E, cara, racista é o novo comunista nos anos 50. É muito bom também. É verdade. Tem várias. Essa cena realmente tem várias coisas legais. E só voltando pra essa cena do banco, que a gente tá basicamente falando dessas duas. A cena do banco, quando ele... Quer dizer, você tá chocado, você tá impressionado. Quando volta pra eles no carro e os bandidos vão embora e só vão atrás, e o Anthony fala isso. Porra, a gente podia ter parado isso, a gente podia ter impedido isso. E o Mel Gibson faz todo aquele discurso, não, a gente tem que continuar, o nosso objetivo não é esse e tal. É a morte do Martin Riggs. Pra mim. Ali o Martin Riggs, personagem dele no Máquina Mortífera, morreu. É ali que você repara e fala assim, cara, esse não é um filme comum do Mel Gibson, policial a qualquer preço, fazendo justiça a qualquer... Entendeu? Não. O Martin Riggs entraria lá e ia matar todo mundo. Não ia deixar aquilo acontecer. Esse não é o personagem. Que o Mel Gibson nunca fez um personagem assim. Ele ficou marcado por papéis dos malucos, dos policiais, que fazem as maiores loucuras, mas são honestos. Esse é um papel de final de carreira do policial, assim, tá? Aquele policial que já fez de tudo, viu de tudo, e agora não tá ali pela justiça. Felipe, suas cenas favoritas, cena ou cenas favoritas? Cara, uma cena, a cena deles com o chefe muito boa, a da menina com o marido pela porta. Você mencionou a do banco, mas aquela sequência, é porque não é uma cena, né? É uma sequência inteira e longa, mas aquela sequência final fiquei em choque ali, sabe? E é aquela coisa, como eu falei, um troço real, é cheio de detalhe e acontece de uma forma crível. Então, por exemplo, porque parece bobo você às vezes parando pra pensar assim, o personagem do Vince Vaughn entra com a arma debaixo do carro, tá uma porra de uma goteira pingando lá do carro, gasolina, sei lá o que é aquilo, e ele comenta, rapaz, tá pingando. Ele fala, não, tá tranquilo. Depois ele fala, vai dar tá merda. pingando muito, vai dar merda. Então você já fala, aquele carro ali vai explodir. Então são uns detalhezinhos assim que às vezes pode parecer bobo, mas sabe, você pensa, como é que o cara pensou nisso? Pô, vou botar um problema no carro. Um detalhe, uma coisa pouca assim. E cara, aquela cena toda, você quer ver outra cena que também não é uma cena, uma parte uma cena única, mas é uma parte que eu acho que é importante. Os dois, quando estão levando o grupo que acabou de fazer o assalto, que eles estão lá na frente com o cu na mão, que tá achando que os caras vão matar ele, eles ainda estão das branquelas lá. De branquela. Ali rola um diálogo entre eles. Eles tiram, tem o diálogo, tem aquela cena violenta da urina e tal, e depois rola um diálogo entre eles que você compra a relação dos dois. Porque tem aquela cena logo no iniciozinho, mas é uma cena rápida, você não consegue criar essa ligação, mas ali rapidamente você compra que eles são amigos de longa data. Eu acho que comenta até da mãe dele e tal, de um verão que eles passaram juntos. Esse tipo de cena que me prende no filme, sim. E muita cena de carro. Esse diálogo depois do roubo ao banco, ele é um ponto de virada no filme muito forte. Foi o que você falou, eu acho que é o ponto de maior ruptura entre os dois, entre o personagem do Mel Gibson e o do Vince Vaughn, sabe? Que você vê que o do Mel Gibson tá, meu irmão, já me afundei nessa merda aqui, agora eu vou até o final. Ô Felipe, você sabe que você teve outros indícios ali antes, né? Quando o Mel Gibson tá esperando o Vince Vaughn chegar com o carro às 4 e pouco da manhã, é uma cena que não precisava ter, isso não precisava ter no filme. Estão vindo do outro lado da rua, invadem uma casa e o Mel Gibson tá lá fumando, ele como policial, suspenso, mas ainda policial, que fez um juramento, ele já apaga o cigarro e continua a vida dele, entendeu? Sim. É um detalhe que contribui pra quem ele é. Esses mínimos detalhes, sabe? Se você for pensar, se você for ver o filme de novo, por que essa cena existe? Cara, tudo isso contribui pra quem são aquelas pessoas ali. Não, cara, ele contribui com aquela ideia de que o bairro que ele mora é um bairro perigoso. É, horrível, exato. Tem várias cenas legais, essa cena do encerramento que você falou, do tiroteio final. Todo esse clima que se cria depois daquele tiroteio, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Alguém vai trair alguém. O que vai acontecer? O que vai ser daí pra frente? Enfim. O filme tem vários simbolismos, inclusive. Vários simbolismos, alguns são muito óbvios, né? Essa questão toda do leão, da lei da selva, que é a última frase do filme, né? Vamos caçar alguns leões. Essa questão do concreto
concreto que eu falei, a palavra concreto, sempre que aparece no filme, ela tem um objetivo muito, muito claro, eu acho que de falar de pessoas que são feitas de concreto, que não sentem, que não interagem, que são... E aí eu falo da atuação do Mel Gibson também. A trilha, né? Eu falei da trilha, o Street Corner Felon, que é a música que toca lá no final também, é uma música cantada, aliás, pelo Zoller, e é uma música que fala sobre isso, né? Sobre os animais da cidade, dos lugares urbanos. Teve um diálogo, não sei se é um simbolismo, não chega a ser um simbolismo, mas teve uma cena, aquele pós-clímax ali, que o cara chega na mansão dele e fala com a mãe, né? Mãe, eu vou pedir sushi. Aí ela fala, não, meu filho, deixa que eu faça a comidinha caseira. Ah, você quer uma comidinha caseira? É verdade, no final. Na cena seguinte, que é na casa do personagem do Mel Gibson, a filha dele chega e ela fala, minha filha, tentei, não consegui fazer comida. Que é chinês. Vou pedir sushi. Não, ela fala chinês. É chinês, Vou pedir chinês. Eu acho, assim, não chega a ser um simbolismo, mas é uma rima que é uma cena seguida da outra. É um espelho, né? É um espelho. E você sabe um detalhe interessante sobre isso? Ela queria abrir a caixa sozinha. O marido dela sumiu, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele desapareceu, o personagem do Vincent Vaughn desapareceu. Ela, como ex-policial, ficou meio implícito que ela era policial também. Ficou claro, ele fala isso. Ele fala. Ela fala assim, não, eu quero abrir a caixa sozinha. Quer dizer, a cabeça dele deve estar aqui dentro, né? Meu marido sumiu, não sei o que pode ter nessa caixa. E aí ela abre e tal e acha o dinheiro. Eu acho muito interessante esse detalhe. Não, eu quero abrir sozinha. Sei lá o que vai ter aqui dentro, né? Pode ser qualquer coisa dentro dessa caixa, né? Pode ser a cabeça, um dedo, uma língua. Mas esse detalhe ele meio que avisa, né? Porque ele meio que avisa pra ela que vai fazer uma coisa errada. Ele meio que fala, não, você não vai querer saber o que eu vou fazer. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Mas o que você vai fazer? Ele diz, você não vai querer saber. Mas tem esse diálogo. Ela acha que é a cabeça, porque ela pega e fala, nossa, tá pesado. Ela acha que é a cabeça dele, cara. Com certeza, cara. Com certeza. Ela acha que é a cabeça. E eu fiquei pensando nisso. Eu pensei isso vendo a cena. A gente sabia que era o ouro que o cara falou, né? Não vou dar os 40%. Não, mas ele fala, eu tenho palavra. A gente sabe que ele tem palavra, mas poderia ser a cabeça. Esse ia tomar um choque ali. Mas não imaginei, não. Mas eu imaginei isso. Ela deve estar achando que é a cabeça dele. Meio Seven isso, né? Mas enfim, chamou a atenção isso também, essa mudança de status entre as duas famílias, né? Sim. Depois do que aconteceu. Não, mas eu tô perguntando, eu tô falando desse negócio do simbolismo, geralmente, na verdade, para fazer um link agora com que a gente vai encerrar o cast. A gente falou lá, muita gente não gostou, não é o filme pra muita gente, mas uma coisa eu acho que depois de falar tanto do filme, a gente pode chegar na conclusão de que realmente não é um filme vazio, não é um filme que mereça, na minha opinião, essas críticas ruins. Ele pode não ser o filme no seu ritmo, não ser o filme que você queira ver naquele momento, mas ele é um filme com muita coisa pra falar, com muito... a gente pode debater diversas cenas, a gente pode debater diversos temas e morais e tal. Só que, incrivelmente... Olha que engraçado. O Zoller falou em uma entrevista o seguinte: os meus filmes não têm a intenção de passar uma mensagem. E é incrível, eu escutei isso e eu falei assim, como assim? Né? Eu não sei se... Eu sei que ele não escreve à toa, ele é um ótimo autor. Depois de ver 2h30, vocês tiram uma mensagem de Dragged, o que dá pra gente tirar de conclusão disso tudo? O que ele quer dizer com esse filme, afinal de contas, se ele não quer dizer nada? Eu acho que não existe isso, né? Eu acho que não existe isso. Assim como ele coloca no filme dele a frase que a política tá em tudo, né? A gente sempre quer dizer alguma coisa. Mas eu acho que talvez o que queira dizer é que não existem bandeiras levantadas. Existem as coisas como elas são. Então, tipo assim, não quer dizer que... porque a gente assiste os filmes, mas a gente não precisa necessariamente concordar ou gostar do que o filme tá dizendo. Mas o filme tá dizendo aquilo ali. E eu acho que é a questão desse filme. Porque é um filme que a gente pode assistir, assim como outros vários. Existem filmes que são assim, que você assiste o filme é competente, ele tem a sua proposta, mas você não concorda com absolutamente nada do que tá dizendo ali. Você não gosta dos personagens, você acha que tudo é equivocado, mas aquilo não deixa de ser um bom filme, não deixa de ser uma boa história, bem contada, que faça sentido. Pra mim, a questão é essa. Não é que o filme seja... não tenha nada a dizer. É que não importa o que o filme tenha a dizer. Não é pra isso que o filme tá ali, pra necessariamente dizer alguma coisa. Ele tá mais como espelho do que as coisas são, nesse cuidado que a gente falou a beça, de ser uma coisa mais próxima da realidade, do que levantar a bandeira X, a bandeira Y, a bandeira Z. E você não precisa gostar do filme, você precisa ver e pensar, o filme é isso. Então eu acho isso. Os filmes todos dele eu acho isso. São filmes que me agridem, mas que eu adoro e eu acho competentíssimos e me tocam de alguma forma. De 0 a 5 queijinhos...
Eu dou 4 queijinhos. Rapaz, eu acho que o Patrício falou tudo. O que eu acho que ele quis dizer com ele é que o filme dele não traz uma moral, sabe? Eu acho que não é a intenção dele. Ele não quer os filmes dele. Eu vou falar por esse, os outros eu não vi, mas pegando por essa frase, os filmes dele não buscam ter uma moral. Como a Patrícia falou, é mais um reflexo de questões da sociedade, mas você pode tirar algumas mensagens dali, né? Pô, alguma dessas frases que tem nessa cena logo do início deles com o chefe mesmo, que a gente já mencionou aqui, passam mensagens. Essa questão toda dos personagens não serem bons, nem serem ruins. Essa própria discussão do racismo sabe? Acho que o que ele provoca é uma mensagem. Mas eu acho que o que ele quis dizer com isso foi isso, né? É que o filme dele não tem uma moral, sabe? Até aquele filme que se termina e fala, moral da história. Talvez a moral da história seja a polícia não compensa. Como eu falei, né? Mas o filme, acho que ele tem muito a dizer, sim. Ele só não busca trazer morais, né? Uma moral para os personagens, ou o que quer que seja. Mas o filme, eu acho que tem bastante coisa a dizer. É muito mais do que um filme policial, assim, da média que costuma sair, né? Uhum. Pois é, sua nota, Filipão, por favor. Cara, então, eu saí do filme com 4,5. Mas eu acho que 4,5, cara, é injusto. Eu acho que eu vou dar 5 queijinhos. Olha, Filipão, vai-se embora. Sabe por quê, cara? Eu acho complicado dar 5 queijinhos, mas quando você para pra pensar no filme, fala assim, 4,5. Vou tirar meio porque o que me incomodou? Eu não sei te dizer o que me incomodou, porque até agora nada me incomodou. Então não tem por que eu tirar meio queijo dele. 5 queijos, com louvor. Muito bem, Filipão. Minha nota também são 5 queijos. A primeira vez que eu vi, eu dei 4,5. Eu já fiz questão de mudar isso no Letterboxd. Vendo a segunda vez, eu aumentei mais um pouquinho. Dentro dessa questão toda da mensagem do filme, eu vou falar assim, eu concordo com vocês. Eu acho que o que ele quis dizer é, eu não quero te ensinar nada com meus filmes. Mas, assim como a Patrícia falou, colocou muito bem, você também, Filipão. Mas eu tirei várias coisas desse filme. Eu, pessoalmente, eu tirei várias coisas. A primeira vez que eu vi, como eu falei, eu tirei algumas coisas. Eu tinha escrito até uma crítica do filme, que eventualmente meu computador deu pau, eu perdi. Mas eu sei que não foi o que eu tirei agora. Eu acho que você pode pescar muita coisa. Eu tava falando dessa questão do personagem do Mel Gibson, e eu acho que é isso. Isso é uma das coisas, né? As pessoas se transformaram em blocos de concreto. E o filme, ele é uma questão sobre isso. Ele é uma questão sobre a diferença entre o personagem do Tory Kittles. É um filme sobre a economia nos Estados Unidos, na minha percepção, que mostra isso. A gente chegou a falar isso sobre a questão do policial, onde ele mora. É sobre fazer a coisa errada com as boas intenções, que a Patrícia falou lá no início. E sobre coisas que eu nem imagino, porque eu só vou descobrir na terceira vez que eu ver o filme. Então eu vou dar 5. Hoje é um filme, na minha opinião, também perfeito. Eu vi muita gente falando que ele não precisava ser tão longo. Pra mim, ele podia ter 3 horas redondinhas, mais tempo do Vince Vaughn comendo sanduíche. Não tem problema nenhum. Então, vamos fechar com essas notas aqui. A gente gostou bastante. Se você viu o filme e não gostou, eu espero que a gente consiga mudar um pouquinho da sua opinião. Talvez você goste mais da próxima vez, ou se não queira ver outra vez, você tenha gostado mais, pelo menos, do bate-papo que a gente teve aqui. Enfim, queremos saber a sua opinião também. Manda pra gente por que você gostou ou não gostou. Acho que vale a pena, né? Vou agradecer muito a Patrícia e ao Filipão por essa conversa em altíssimo nível. Vou começar com as damas primeiro. Patrícia, sempre um prazer quando você traz aqui o seu ponto de vista. Você sempre vê filmes completamente diferentes de mim e é por isso que eu te amo. Eu adoro quando você traz um ponto de vista contrário. Nesse caso não foi, mas adorei que você gostou de mais um filme do Zoller, mais um cast que a gente faz juntos sobre esse diretor, e que você continua fã dele. Então eu queria que você deixasse seus contatos aí para os nossos ouvintes. Ai, meu querido, que delícia de ouvir isso, e também que delícia de... Gente, é uma delícia de estar aqui. Todo mundo devia fazer isso um pouquinho, porque é tão gostoso você bater esse papo sobre as coisas que a gente gosta. Às vezes a gente bate papo sobre as coisas que a gente gosta menos também, né? Mas é muito legal a gente ter essa oportunidade de pegar esses filmes que a gente curtiu tanto e olhar pra eles tão de perto, analisar os detalhes e pegar as referências. Eu não tinha, por exemplo, percebido esses simbolismos todos que você trouxe. Então é muito gostoso a gente poder discutir
com pessoas que viram e têm perspectivas diferentes, porque isso acrescenta muito. É um outro filme. Como que acrescenta camadas esse bate-papo que a gente tem? Então é um prazer enorme. Me convide sempre. Patrícia Costa, nas redes sociais. Só me adiciona lá pra gente continuar esse papo. Vai nas redes sociais do Ratos de Cinema, diz o que você achou desse e de outros filmes também. A gente tá sempre publicando videozinhos e várias coisas legais pra poder complementar o nosso conteúdo. E é isso. Até a próxima e é isso. Legal, Paty. Obrigado mais uma vez. Filipão, o Filipão é engraçado. Eu fiz essa piada no início do cast, que a Patrícia estava suspensa, mas quem vive o suspense é o Filipão, né? O Filipão, ele não tinha visto o filme, ele sabia que eu gostava muito desse filme e que ele tava numa armadilha, se ele não gostasse do filme. Mas que era um risco ver esse filme, né? Ele não sabia o que esperava. E ele foi o primeiro a dizer, não, eu tô dentro, eu quero participar do cast. Mesmo sem ter visto o filme. Então, isso mostra que é uma pessoa corajosa, é o nosso professor de cinema, é um cara que entende muito de cinema, e se você não quiser me ouvir, escute pelo menos o que o Felipe falou desse filme, por que ele merece 5 estrelinhas. Então, Felipe, eu quero te agradecer primeiro pela sua nota, pela sua opinião e pela sua presença. Eu queria que você deixasse seus contatos. Gente, é um prazer enorme, né? Cara, vocês têm uma credibilidade muito grande comigo, assim, né? Todo filme que vocês indicam, assim, efusivamente como esse filme, até hoje nunca me decepcionei. Assim, é fato, verdade, que se eu não gostasse do filme, seria cancelado do Rato, certamente. Mas isso é um detalhe. Como eu falei, eu não sabia nada do filme, mas só a forte indicação de vocês já criou uma expectativa boa que, confesso, foi mais que atingiu a minha expectativa, né? Superou a minha expectativa. Primeiro, agradecer a indicação, né? E como a Patrícia falou, a gente tá sempre falando de muitos filmes e sempre buscando trazer essas pequenas pérolas escondidas aí que às vezes não chegam aqui, ou que saem, mas bem sem muito alarde, sem muita gente falando. Então acho que isso é um dos prazeres do Ratos de Cinema como um todo, né? Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre um prazer, assim como a Patrícia me convida sempre. E tô nas redes sociais como Felipe Fernandes, no Letterboxd como FG Fernandes. Agradecer novamente, um grande abraço a todos. Obrigado, Filipão, mais uma vez também. Queria só reforçar isso que o Felipe falou. A gente está sempre dando dicas aqui, a gente está sempre trazendo novidades, falando de coisas, mas muitas vezes a gente vê o filme antes e a gente arruma outros canais para ver o filme. Esse filme, por exemplo, eu falei dele há 2 anos atrás. Sabe para quem eu falei? Para os nossos queridos amigos que estão aqui e para os nossos assinantes. Se você assinar o Ratos de Cinema, você vai descobrir filmes muito antes até a gente trazer aqui. Essa temporada, como eu falei no início, a gente está querendo trazer filmes mais assim, filmes mais desconhecidos. É óbvio, a gente vai tratar de outros filmes, a gente tem feito muitos vídeos, né, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O Ratos de Cinema nesse 2021 está completamente reformulado, estamos com várias novidades legais. Então curte aí a nossa página na sua rede social favorita. E estamos em todas elas, né? Então, se você quiser, você vai estar sempre descobrindo as novidades. E, se você assinar o nosso canal de assinatura, além de ajudar a gente a fazer esse material todo, você também vai ter esse benefício de trocar essa ideia direto com a gente, que a gente está sempre recomendando coisas novas e coisas interessantes por lá. Então, caro ouvinte, obrigado mais uma vez para você também. Eu só queria fazer uma recomendação para fechar aqui. Eu não sei se foi esse documentário que a Patrícia viu, mas tem um documentário, né, no YouTube, de graça lá, The Making of Dragged Across Concrete Elements of a Crime. Tá no YouTube, o canal é Aesthetic Cinema. Tem 40 minutos de making of, bem interessante mesmo. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo sempre no letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez agradeço a sua companhia. Bem-vindo à nova temporada do Ratoscast. Um abraço e anchovas. Shotgun safari. Shotgun safari. Oh, yeah. Que isso, sério, anchovas é muito genial. Por que é muito anchovas, genial. Paty? Por que essa palavra? Porra, podia ser qualquer palavra, né? Muito bom. Vai. Por que No documentário, não foi o documentário que eu assisti foi uma entrevista mesmo. Tá. Dele com. Gente, toda hora eu erro o nome dele, do Tyrell. Como é que é o nome dele? Tory Kittle. Tory, toda hora do Tory Kittle. É uma entrevista deles dois juntos. É bem legal. Tá, também. E é longa, tem uns 10 minutos, eu acho. Uhum. O Vince Vaughn, eu vou te falar, o Brawl mudou muito a minha cabeça sobre o Vince Vaughn, cara.
comecei a gostar também. muito dele, cara. Tinha uma implicância natural com ele. Mas foi por causa do Eu Brawl. também, eu tinha até esse filme, assim. Eu continuo tendo, né? Ainda, Não, naquele cara. Freaks eu gostei dele, apesar do filme ser uma bosta, mas me divertiu. Mas é porque Eu ele só vi fazia o também Freaks. muito filme ruim, né, Marcelo? Eu só vi o Ele Freaks, fazia verdade. filmes, cara. Verdade. Puta merda. Mas eu só vi o Freaks, Felipe, porque eu gosto dele, cara. Porque, né? Eu cheguei a falar isso no cast, a gente falou do filme. Mas, você sabe uma coisa? Eu sempre lembro do Spielberg falando dele, por que o Spielberg botou ele no Jurassic World? Que o Spielberg tinha visto o Swingers, que é um dos primeiros filmes dele, que aliás é com o John Favreau, e é do Doug Liman, que é o diretor do Bourne, né? Mas ele falou que o Spielberg viu ele falou, esse cara é um dos grandes atores dessa geração e tal, e que por isso que ele botou ele no Jurassic World. Eu sempre ficava com isso na cabeça, pô, todo mundo vê esse cara um grande ator, eu não acho ele nada disso, cara. E aí ele fez o Psicose logo depois, né, a refilmagem. Aí que eu tomei raiva dele mesmo. Mas, cara, ele é bom ator, cara. Ele é bom ator. O que atrapalha ele é a altura dele. Eu vou te falar. Tanto no Psicose, porque o Anthony Hopkins era raquítico e baixinho, né? Então você nunca desconfiaria que ele era o assassino. Mas o Anthony Hopkins? Anthony Hopkins não, Anthony Perkins. No Psicose, ele é o biotipo completamente diferente do Vince Vaughn. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, hoje eu vejo esse grande ator nele. Hoje eu vejo. Até nesse filme bobo, eu vejo. E a Patrícia tá certa, ele fez muito filme ruim também. Nesse meio termo. E aí fica mais difícil de você enxergar, eu acho. E eu acho que o Brawl é o primeiro grande filme, assim, que pra mim até fez eu rever outros filmes com ele de outra maneira, assim. Depois da minha relação com outros filmes, até o Swingers mesmo é diferente. Eu depois olhando, fiquei pensando, putz, né, é legal. Mas ele nesse filme tá muito bem, cara, muito bem. Muito bem. Porque na dupla, vamos dizer assim, aquela coisa do policial bom e mal, que nem tem tanto nesse filme, ele é o policial bom, né? Ele é meio que o coração da dupla. Então você é um personagem que você precisa comprar também. E pra isso, e pra mostrar isso, é a cena dele comprando o anel. Que ele se explicando todo pro cara lá do anel. É sensacional essa cena. Se você assiste o Brawl, você fica mais impressionado. Porque são papéis diametralmente opostos. Você tá me ouvindo? São papéis completamente diferentes. Não, eu tenho que assistir, eu imagino. Cara, completamente diferente o personagem dele do Brawl. Hoje, o cara que foi condenado pelo desaparecimento e morte do... Como é que é o nome daquele cara que morreu e desapareceu? Ai, puta que pariu. Ulisses Guimarães. Tem tempo já. Ai. Bom, teve uma pessoa numa favela que ficou... Amarildo. Amarildo. Acabou de ser reintegrado na polícia hoje.